Sexo atinge menor nível. Um terço dos adultos até 30 anos não teve relações no último ano. A questão real é quem não faz isso. Por isso, hoje no The Infographics Show, vamos analisar por que as pessoas não fazem mais sexo. Lembra quando seus pais temiam que você e seus amigos saíssem por aí tendo sexo o tempo todo? A mídia que disse que todo adolescente era movido por hormônios, agora culpa os jovens por não fazerem sexo. Você realmente não tem como ganhar. Durante anos, todo mundo achou que o século XXI seria a era mais promíscua da história, mas a verdade acabou sendo exatamente o oposto. As pessoas literalmente pararam de fazer sexo. Em 2000, um estudo com 34 mil pessoas revelou que 25% não fizeram sexo no último mês. Em 2012, esse número passou de 29%, e em 2019, estudo do British Medical Journal mostrou que chegou a 1/3. E a tendência não só continuava, mas acelerava. Mesmo o sexo raramente é algo extraordinário. Só 41% das pessoas de 16 a 44 anos transam ao menos uma vez por semana. E isso não ocorre só no Reino Unido. Pesquisa nos Estados Unidos da América aponta que só 37% fazem sexo semanalmente. Pode não parecer ruim até notar que em 1990 era 55%. Parece que bijuterias baratas de shopping dos anos 90 e jeans largos animam muito as pessoas. Além de fazerem menos sexo, as pessoas também estão adiando o início da vida sexual. Pesquisa do Instituto Kinsey, com 2.000 adultos nos Estados Unidos da América, revelou que 25% da geração Z nunca teve relações sexuais com um parceiro. Na geração Z, o celibato costuma ser intencional. Mais de 15% dos homens e quase 18% das mulheres afirmam optar por não fazer sexo. E não é só a geração mais jovem ou mesmo pessoas solteiras que estão passando por isso. Isso surpreende, pois ter parceiro geralmente significa mais sexo. Virar na cama e dizer que você quer para a pessoa ao seu lado geralmente é mais eficaz do que conversar com 300 pessoas e bots em aplicativos. Entre adultos casados de 18 a 64 anos, 46% dizem fazer sexo semanalmente. Entre adultos não casados da mesma idade, esse índice é de 34%. Mas entre 1996 e 2008, até 59% dos adultos casados faziam sexo semanalmente. E sim, isso inclui seus pais. Então, por que solteiros e casados estão fazendo menos sexo do que nunca? Comecemos pelos solteiros, pois o problema é outro. Quando surgiram os aplicativos de namoro, muitos temeram que a facilidade de encontrar parceiros acabasse com o compromisso e a fidelidade nos relacionamentos. E ainda assim, se você já usou um aplicativo de namoro recentemente, sabe que encontrar uma pessoa normal, até mesmo para conversar, quanto mais para encontrar pessoalmente, é um exercício. Por frustração, apps de namoro deveriam ampliar opções, mas não fazem isso. Para muitos, eles tornaram o namoro ainda mais difícil. Um estudo com usuários do Tinder na Noruega revelou que homens solteiros tiveram 148 combinações e mulheres solteiras, 177. Mas o número de encontros presenciais reais foi menos impressionante. Ambos os gêneros relataram só 2 encontros presenciais, apesar de muitas combinações. E de certa forma, as demais estatísticas só pioram depois disso. Encontros presenciais não significam necessariamente compatibilidade e eventual atividade sexual. O estudo revelou que, a cada 5 encontros, usuários podem ter um caso ou relacionamento romântico. Cerca de 10% das combinações resultam em encontros e só 20% desses avançam, sexual ou romanticamente. Não surpreende que 80% dos usuários do Tinder não tenham tido relações sexuais com pessoas que conheceram no app. Atuar em uma peça local te oferece melhores oportunidades. Por isso, a geração Z está esgotada com apps de namoro e perdeu o interesse em namorar. Vamos falar sobre a relação entre esgotamento e baixa atividade sexual, mas antes vamos entender como isso ocorre. Não são apenas os aplicativos de namoro. As redes sociais também prejudicam a vida sexual das pessoas por diversos motivos. As pessoas vivem em um ciclo de estímulo de dopamina pela rolagem infinita, ficando presas aos celulares e afastadas do mundo real. Segundo Anna Lembke, psiquiatra de Stanford, ao parar de usar redes sociais, o cérebro sofre uma queda temporária de dopamina. Por isso, rolar o feed é tão prazeroso e parar parece até uma morte. O que ocorre com pessoas com déficit de dopamina?
ficam desmotivadas, cansadas, ansiosas, sem concentração e com baixa libido. Embora isso também descreva os sintomas de simplesmente viver em 2025, para muitos, o uso excessivo das redes sociais claramente contribui biologicamente para esses sentimentos. Mas as redes sociais também estão influenciando como as pessoas se veem, o que por sua vez influencia o quanto elas se sentem atraentes. Comparar-nos com os outros é um problema que existe desde os tempos das cavernas. Com as redes sociais, pessoas passam a se comparar a milhões desde a pré-adolescência. E não só com outras pessoas, mas com pessoas altamente filtradas e editadas digitalmente. O projeto de autoestima da Dove revelou que 85% das meninas usam filtros antes dos 13 anos. Estudo revela que 90% das mulheres adultas editam fotos. Essa comparação impactou bastante a autoestima, principalmente de mulheres jovens. Estudo do Reino Unido revelou que 1 em 8 mulheres se sentia menos desejável por causa das redes sociais. 1 em cada 8 mulheres que usam redes sociais também se preocupa que seu parceiro não as ache atraentes e, infelizmente, elas podem não estar tão erradas assim. 1 em cada 11 homens tem menos probabilidade de fazer sexo com a parceira depois de passar um tempo rolando o feed de influenciadoras. E isso é um problema, porque 37% dos jovens em relacionamentos com pouca atividade sexual se sentem inseguros com seus corpos. Entre adultos com 60 anos ou mais, esse número cai para apenas 14%. Estudo de Woods e Scott com 467 adolescentes mostrou que usuários intensivos de redes sociais tendem a ter baixa autoestima. E não foi por acaso. Mais de 33 estudos mostraram que adolescentes que usam redes sociais tendem a ter menor autoestima e pior imagem corporal. Esses resultados eles surgem em várias culturas. Um estudo de 2014 com 502 estudantes nos Estados Unidos da América e 518 na Coreia descobriu que as redes sociais estão relacionadas negativamente à satisfação com o corpo. Não é exatamente o tipo de coisa que motiva alguém a ficar nu e vulnerável com outra pessoa, especialmente depois de acabar com o desejo sexual devido a uma sobrecarga constante de dopamina. Talvez seja por isso que os psicólogos dizem que essa mudança no sexo não é apenas uma fase de seca, mas sim uma mudança cultural. Pessoas adiam a intimidade, evitam riscos e trocam conexão por conforto. Para muitos jovens, é autopreservação, uma maneira de evitar rejeição, decepção ou vulnerabilidade em um mundo instável. Afirmações digitais e o deslizar infinito nas redes sociais só pioram tudo. Especialmente para a geração Z, o resultado é o mesmo: o medo intenso da rejeição. Embora ninguém goste de ser rejeitado por um possível encontro, a geração Z realmente teme isso e faz sentido. É a geração mais rejeitada da história. Empregos, faculdades, relacionamentos, o que você imaginar. Por isso, muitos jovens, mesmo no auge da vida amorosa e sexual, passaram a normalizar a aversão mútua ao risco. Como diz o terapeuta Jeff Gunter, isso leva ao que agora é chamado de segunda fase da conversa. Pessoas trocam mensagens por apps durante dias ou semanas, até que alguém se cansa e some sem marcar encontro. O que ocorre quando alguém arrisca? Aproximadamente 1/4 das pessoas já sofreu ghosting. Isso nos traz de volta ao problema de depender de apps de namoro para conexão, sexo e relacionamentos. Ao analisarem só usuários de apps de namoro, pesquisadores viram que 85% já sofreram ghosting. E esse tipo de rejeição deixa marcas: tristeza, desconfiança, raiva e baixa autoestima. Estudo do Hinge de 2024 revelou que 56% da geração Z apontaram o medo da rejeição como principal motivo. Isso os impede até mesmo de tentar se conectar com alguém desde o início. Apenas 51% dos millennials sentiram o mesmo, e os percentuais continuaram a cair entre as gerações mais velhas. Estudo de 2022 revelou que 60% dos solteiros americanos não querem relacionamento. Eles estão cansados da montanha-russa emocional dos relacionamentos modernos. Também há um argumento a favor de menos sexo. Com mais igualdade de gênero e compreensão sobre consentimento, as pessoas fazem menos sexo indesejado, o que é positivo. No entanto, os fatores negativos que reduzem o desejo sexual predominam, resultando em menos sexo. Uma pesquisa com mais de 3.000 americanos pediu para que as pessoas classificassem os motivos pelos quais não estão fazendo sexo.
Só 133 pessoas citaram cautela com consentimento ou limites como motivo. O principal motivo citado por 408 pessoas foi saúde mental, incluindo ansiedade e depressão. Depois, mais de um terço relatou estar exausto demais para fazer sexo. Isso nos leva a outro motivo pelo qual ninguém faz mais sexo. O estresse acaba com o sexo, afirma a doutora Laura Purdy. O estresse faz o corpo liberar cortisol, reduzindo a libido. Isso pode causar ansiedade e depressão, prejudicando o desejo sexual. Estudos indicam que as pessoas desejam mais sexo do que praticam. Quase 2/3 dos homens e mais da metade das mulheres gostariam de fazer mais sexo. Para a maioria, o empoderamento não parece causar a queda da atividade sexual. Especialistas como Esther Perel afirmam que o sexo não é o principal problema nos relacionamentos. Eles veem a falta de sexo como consequência de uma pirâmide antissocial maior. As pessoas estão mais solitárias, socializam e saem menos, e consequentemente fazem menos sexo. A Organização Mundial da Saúde agora considera a solidão uma crise global de saúde. 1 em cada 6 pessoas sente isso. Entre adolescentes e jovens adultos, é 1 em cada 5. O que substituiu essa necessidade de conexão? Principalmente a tecnologia, seja vendo maratonas de crimes reais ou vídeos no Pornhub para se consolar. Um estudo analisou os hábitos de mais de 3.000 americanos sexualmente ativos, e os resultados foram interessantes e um pouco contraditórios. Cerca de 45% das pessoas disseram que o cansaço de tela causado pelo trabalho prejudicou sua vida sexual. Outros 54% acreditavam que reduzir o tempo de tela melhoraria a vida sexual. Apesar da fama de sempre online, a geração Z é quem mais concorda com isso. O tempo de tela acaba com o clima, com 51% dizendo exatamente isso. 63% dos participantes preferiram tempo de tela não sexual a sexo. O que as pessoas escolhem? Preferem maratonar suas séries favoritas, rolar o TikTok e o Instagram e, aparentemente, ficar olhando casas no Zillow? Entendemos o apelo de assistir Love is Blind, mas nos surpreendemos com quantos preferem isso a transar com um parceiro. Curiosamente, o estudo mostrou que mais tempo de tela estava ligado a mais sexo, mesmo que os participantes não percebessem isso. Mas vale ressaltar que a maioria das outras pesquisas mostra a tendência oposta, principalmente que a geração Z não está transando tanto quanto seus parceiros atualmente, mas talvez estejam transando com a mesma frequência que seus avós. De acordo com o Dr. Justin Lay Miller, do Instituto Kinsey da Universidade de Indiana. Tanto os baby boomers quanto a geração Z relataram fazer sexo, em média, 3 vezes por mês, enquanto os millennials e a geração X faziam sexo, em média, 5 vezes por mês. Lembre-se, boomers hoje têm de 61 a 79 anos. Eles ainda têm lembranças muito boas de suas vidas sexuais, muito mais ativas quando tinham 20 e poucos anos. Não só a libido diminui com a idade, como também aumentam os casos de disfunção erétil. Um estudo revelou que 25% dos homens boomers canadenses tinham problemas de desempenho na cama, então a geração Z deveria ter resultados melhores. Mas eles não estão, tanto por razões mentais quanto físicas, e isso se deve à saúde mental deles. Um impressionante número de 61% da geração Z já recebeu um diagnóstico médico de ansiedade. Quase metade da geração Z sente desesperança e depressão, enquanto apenas 23% dos maiores de 25 anos relatam o mesmo. Para muitas pessoas, a libido também é afetada pelo tratamento para depressão e ansiedade. Com mais pessoas deprimidas e ansiosas hoje, mais gente também usa medicação para isso. E um dos efeitos colaterais mais conhecidos do tratamento não é só a diminuição do desejo sexual, mas também a redução da função sexual. A depressão e a ausência de desejo e atividade sexual podem criar um ciclo vicioso. Estudo mostrou que durante os lockdowns, pessoas sexualmente ativas tinham menos ansiedade e depressão no confinamento. Basicamente, seu médico pode acabar recomendando mais sexo, estritamente para sua saúde mental, é claro, mas a depressão, infelizmente, diminui tanto o desejo quanto o desempenho sexual. Um estudo revelou que 62% dos homens com depressão apresentavam disfunção sexual. Aqui, de forma triste, idosos e jovens podem ter mais uma coisa em comum. Fisicamente, 23% dos homens abaixo de 35 anos relatam algum grau de disfunção erétil durante o sexo real.
Um problema que, além da saúde física, costuma ser ligado a homens mais velhos. Por quê? Algumas pessoas dependem da pornografia há tanto tempo que acham quase impossível ter relações sexuais satisfatórias com um parceiro. Psicólogos e terapeutas sexuais notam um novo problema, principalmente entre homens com menos de 45 anos, disfunção erétil induzida por pornografia. Um estudo de saúde de um instituto nacional descobriu que 21 de quase 5.800 homens sexualmente ativos de todas as idades tinham algum grau de disfunção erétil. Pontuações mais altas de consumo problemático de pornografia online aumentaram a chance de disfunção erétil. O mesmo não aconteceu com taxas mais altas de masturbação. Então parece que a própria pornografia é o problema. Outra descoberta confirma: mais da metade dos homens com disfunção erétil com parceiras não apresenta o problema ao ver pornografia. Entre homens com menos de 35 anos, os números são ainda mais alarmantes. Quem via pornografia por 40 minutos diários tinha 40% mais chance de relatar disfunção erétil, contra 10% dos que assistiam menos de 30 minutos. A terapeuta sexual, Dra. Kimberly Anderson, relata que pacientes com disfunção erétil induzida por pornografia frequentemente mencionam pornografia em seu consultório. Nunca critique meu desempenho para justificar sua dependência. Cientistas suspeitam de outra causa. Assim como com a pornografia, as pessoas conseguem focar completamente no próprio prazer e olhar exatamente para o que querem. Outros problemas, como os tipos mais extremos de sexo que a pornografia mostra, também podem estar distorcendo a percepção dos usuários quando se trata de sexo na vida real. Mesmo sem disfunção erétil, estudo mostra que a geração Z faz menos sexo, porém com mais fetiches. Isso pode ser porque os fetiches perderam o estigma. Muitos pesquisadores acreditam que a normalização de comportamentos fetichistas e quase violentos em filmes adultos tornou esses comportamentos padrão para atingir o orgasmo, especialmente para uma geração exposta à pornografia antes mesmo do primeiro beijo. Para muitos adolescentes, o primeiro contato com o sexo ocorre pela pornografia, que muitas vezes é sua única fonte de aprendizado sobre sexualidade. Mesmo assim, surpreendentemente, o YouPorn pode não ser o melhor professor. As descobertas mostram que a pornografia distorce a realidade sexual. Aproximadamente 20% dos homens relatam precisar de pornografia cada vez mais extrema para se satisfazer. Além disso, usuários frequentes de pornografia demoram muito mais tempo para terminar com um parceiro na vida real do que aqueles que não consomem tanta pornografia. Não surpreende que, após muito tempo vendo pornografia regularmente, alguns homens, assim como mulheres, desistem de relacionamentos reais por motivos pessoais. O resultado? Pesquisa da YouGov mostra que 25% dos jovens adultos acreditam que a inteligência artificial pode substituir relacionamentos reais. Embora menos de 1% já tenha 7% estão abertos a ter um parceiro romântico de inteligência artificial. Talvez estejam certos. Conexões românticas entre humanos e inteligência artificial podem atrasar o apocalipse dos robôs. Mas isso não fará as pessoas voltarem a fazer sexo. Agora, assista aos costumes sexuais mais estranhos ao redor do mundo para ver até onde as coisas podem chegar, ou clique neste vídeo em vez disso.